dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir, nos ouvir através do Spotify, do canal do Spotify ou do LinkedIn, Ou no YouTube. enfim, seja bem-vindo. Esse é o CompoCast, o seu, o nosso. A gente vai falar aqui de vários temas, sempre trazendo a leveza, né, Mai? Acho que a Isso. descontração, temas importantes. Apesar de sermos uma empresa de tecnologia, É. nem tudo se resume só à tecnologia, né? Ela tá aí no nosso dia a dia, mas a gente vai falar de diversos temas. Inclusive, vocês podem sugerir temas, né? Boa, por favor. É importante. E no episódio de hoje, o que, que a gente vai falar, Mai? Qual é o nosso tema? Hoje nós vamos falar sobre mudanças de hábitos. Então, a gente realmente, para mostrar que a gente quer falar aqui sobre tudo um pouquinho, né? Não só sobre tecnologia. Nós trouxemos esse assunto aqui com muito carinho para vocês, que é o quê? Mudanças de hábito. Por que, Alan? Qualquer lugar a gente ouve falar sobre mudança de hábitos. Se eu encontro com os amigos, é em casa, sempre tem alguém falando que quer mudar algum hábito, né? Ah, eu quero fazer atividade física, quero parar de fumar, quero me desenvolver, quero. Sempre a gente quer alguma coisa. Mas a questão é como que a gente faz isso e como que a gente também mantém essa mudança, né, Alan? E aí eu já começo te fazendo uma pergunta. Quando eu falo em mudanças de hábitos, o que, que você já pensa? O que, que vem na sua Ah, cabeça? bom, primeiro o filme. Acho que viu o filme. O filme! Primeiro que vem o filme que a gente já lembra e fala, mudança de hábito. Calma, não vamos comentar sobre o filme, né? É um belíssimo filme. Talvez Fica, num próximo. fica a recomendação de assistir. Quem É. quiser, assista o filme, que eu acho que é legal. Mas quando a gente fala de mudança de hábito, a gente já atribui comportamento e a gente sempre lembra de uma data de início que eu acho que é predominante para geral. Segunda eu começo. Segunda eu começo. Tem até a música da Pitty, né? Na segunda. Esqueci o resto. Eu começo a agir. Mas eu acho que é de lei. Todo É. mundo atribui o início da semana, o início do É. ciclo, ou então próximo início do primeiro bimestre ou primeiro semestre eu começo, né? Acho que a gente Nossa. coloca essa data. Uhum. E já vou te devolver, mas já que você levantou essa bola, eu vou te perguntar. Por que a gente atribui essa data e geralmente é o começo de alguma semana, começo do ciclo? Você acha que tem alguma a ver com estabelecer um cenário ideal? O que, que você acredita que tem essa data da escolha que a gente pode falar que é predominantemente acontece com as pessoas, né? Certo. Eu acredito que tem muito a ver com a questão do ciclo mesmo, né? O ser humano, ele é feito de ciclos, não só o ser humano, né? A gente falando aí os ciclos da Lua, da Terra, né? As estações do ano. Então, sempre nós estamos pensando, né? Estamos em algum ciclo de vida. Então, eu acredito que a gente pega muito, deixa eu pegar um início, o que que remete a início? Segunda-feira. Então, deixa eu já começar a semana, porque eu acredito que se eu começar a semana, eu vou conseguir estabelecer aquela meta. Só que isso já traz um grande peso, né? Isso já traz um peso, inclusive, para o domingo. Então, você já vai dormir triste, porque, não, amanhã eu preciso acordar cedo para ir para academia, ou então, hoje eu vou me esbaldar, comer tudo que eu quero, porque a partir de amanhã eu vou emagrecer. Então, isso já traz também um peso como se de uma hora para outra você fosse mudar de identidade. E isso é muito difícil, né? Então, domingo, acabou, já vou comer tudo que eu quero, vou no Outback, vou comer, porque a partir de amanhã nem pão eu como mais. Chega na quinta-feira, eu já tô vendo aquele saco de pão e já tô, meu Deus, já tô fissurada, eu quero. Então, eu acredito que isso traz um grande peso e não precisa ser assim, né? Então, na segunda tava chovendo, não consegui ir pra academia. Hoje é terça, hoje é quarta, então deixa pra semana que vem. Então, isso acaba sendo também uma alça pra gente ir deixando. Vou deixando. Julho, dezembro tá aí, deixa que em janeiro eu começo, né? Então, acredito que tenha muito a ver com isso e talvez é uma questão da gente se sabotar, de repente, né? Não deu certo, deixa pra depois. Porque o nosso cérebro quer conforto, né? Então, vamos pensar lá na época das cavernas, o quanto que a gente, né, tinha que lutar para sobreviver todo dia, até que vem a questão da sociedade, as pessoas vão se juntando, né, em povos, cavernas, tem a Se criação da organizando. agricultura e tudo mais. Então, a gente vai caminhando para quê? Conforto. O cérebro tá, você tá comendo bem, tá descansando. O que você quer inventar de ir pra academia? Como diria a Márcia Sensitiva, para de ser doida! Então, é realmente uma luta que a gente começa a estabelecer. Não é um caminho fácil. Se mudar fosse fácil, a gente nem tava falando disso. Já seria automático, né, Alan? E o que você acredita, assim, quando a gente fala de mudança?
qual tópico ou qual pergunta você acredita que tem que fazer para si mesmo antes de mudar um hábito? Eu acho que o ser muito realista com o que você quer, né? Eu acho Hum, que o grande segredo é você ser sincero consigo mesmo. Eu acho que a gente está numa época de autoconhecimento, onde se fala muito de se autoconhecer, isso é super positivo. Eu acho que essas gerações, as nossas gerações, né? Nossos pais não falavam e agora a gente está falando, a gente já vem modificando isso. Então, o autoconhecimento é o segredo para muita coisa na nossa vida. E eu acho que ser sincero consigo mesmo e ter uma meta muito real. boa. Porque o Uhum, excesso de informações, as redes sociais, acho que acabam, Mai, de alguma forma minando todos os nossos planos. Às vezes a pessoa tá com um sonho, com uma meta, com uma coisa que não é dela, que foi meio que atribuída, incutida nela, né? Então acho que a primeira pergunta que eu faria é: eu quero realmente isso? Acho boa. que porque ajuda até você dimensionar se é aquilo. Vou dar um exemplo, tá? Que eu acho Legal. que todo mundo já passou por isso. Eu acho que vou me organizar financeiramente melhor. Quem nunca, né? Vou emagrecer. Uhum, Estética, quem nunca? Vou estudar mais. Quem nunca? Então, assim, às vezes você. Esses são propósitos que fazem parte da nossa vida no dia a dia, uhum, né? Tô dando 3 exemplos aqui, talvez mais comuns, mas que é importante você entender. Você realmente quer estudar? Ou você está querendo estudar porque você viu que fulano estudou? Às vezes você viu um corpo muito lindo, muito belo. A gente fala isso das redes sociais, né? demais. Que ali é um monte de informações e Uhum, que acaba até, vamos falar, desconfigurando o seu modelo real. Porque às vezes você está muito bem com a sua forma, com o seu corpo, tá, com a aceitação, o uhum, autoconhecimento, e você viu um corpo lá que não é o seu corpo, mas que você idealizou que aquele é o corpo ideal. E eu vou emagrecer, vou malhar, vou ficar. Eu não estou fazendo nenhuma apologia ou condenação a nenhum uhum, tipo de corpo. Eu acho que todos os corpos são muito válidos, a beleza é muito plural, né? Mas eu acho que a primeira pergunta é: eu quero realmente isso? Porque a partir daí você vai começar. É o primeiro ponto para você definir e planejar o que você quer fazer. uhum. É uma mudança de hábito, então é um investimento que você vai fazer. É, Acho que isso é muito é. importante. E quando a gente fala de investimento, não é só um investimento financeiro, Uhum. né? É um investimento de tempo, Nossa, é um sim. investimento de dedicação. E Uhum. eu acho que o grande pulo para dar certo é a constância. Mas antes da gente entrar nesse tópico, esse videocast, quando for ao ar, quando eu tiver lá publicado, interajam aqui, né, sobre o que a Uhum. gente está falando, quando você iniciou, se tiver uma data, né, uma dica, Boa. de quando você iniciou e deu Uhum. O certo, que você fez, né? que pode contribuir, que de repente alguém está ouvindo, está escutando, está Uhum. vendo e iniciou na segunda e não deu certo, na sexta, Uhum. talvez, na quarta. Então, somos plurais, pensamos diferentes, então o que funciona para um, de repente pode funcionar ou não. Mas eu acho Uhum. que a questão da constância. Então, a primeira pergunta que eu faria é: realmente eu quero isso? Eu acho que é Uhum. muito importante. E a segunda é o quanto eu estou disposto, né? O quanto eu tenho. E isso ser real e sincero é você conseguir dimensionar, né? Para mim, Uhum. olha, eu posso isso. E aí você, a partir dali, você vai fazer o seu planejamento e porque para mim é uma constância. Mas se você às vezes tá com uma expectativa muito grande e você não dispõe daquele recurso, Uhum. tempo, dedicação, constância, investimento financeiro também, talvez seja melhor você redimensionar o seu plano, fazer uma coisa mais real. Então, talvez seja o que funciona. Mas o que você acha, mais? Você já fez alguma questão que de repente você precisou olhar para o ponto inicialmente? Você acha que essa constância também tem uma relevância e uma importância na mudança do hábito? Porque, como você falou, hábitos são comportamentos e são atalhos, né? Eu acho que é importante. Aqui a gente nunca vai falar como certeza de nada, é É. muito para trazer esse para a É. realidade do dia a dia, temas que a gente pensa, então a gente pesquisa, tem um pouquinho de embasamento científico, mas é sempre importante entender. Mas hábitos são atalhos. E todo mundo tem esse tipo de atalho, porque o nosso cérebro acaba pegando esse caminho para economizar tempo, energia, Uhum. para trazer a questão da segurança e do conforto que você trouxe, né? Exato. A questão de mudanças de hábitos, né? Eu particular.
não vou falar eu, porque eu acredito que é o que eu falei, né? Todo mundo tá querendo mudar alguma coisa em algum momento. Eu tô passando por essa fase agora, que eu tô naquela mudança clássica de hábitos, que é o quê? Eu quero inserir atividades físicas no meu dia a dia. E isso é uma mudança de hábitos que eu venho tentando fazer desde 2012. Então eu vou lá, começo a academia, pago a academia, dou aquela sensação de eu tô pagando, tá dando certo, tá ali, ó, mas Primeiro não vou. investimento já fiz. Mas, pois é, tô ali, ó, mas não vou. Mas uma coisa que tem mudado bastante, porque, por exemplo, a Mayara de 2012 queria fazer academia por quê? Primeiro, é o auge, você começa a trabalhar, né? Essas academias inteligentes, né? Que usam, assim, que dizem, estava bombando e tudo mais. Então, eu quero essa questão das redes sociais, eu quero ter o corpo X, o corpo Y, sendo que eu nem entendia qual era o meu corpo para começar. Eu nem mas qual é o meu corpo, né? Como olhar para minha família, a questão já de estatura, esse corpo é meu, então tem questões que, por exemplo, se eu vou querer ter o corpo da Bruna Marquezine, eu não vou ter, porque é um outro biotipo. Então, nem esse entendimento eu tinha, ok. Então, ia fazer academia, porque eu quero emagrecer. Mas quer emagrecer quanto? Eu quero emagrecer, sei lá, para caber no manequim 38. Uma meta, às vezes, É absurda, uma né, meta que Meg? não era minha, era das redes sociais e tudo mais. Então, sempre por uma questão de autoestima. É, de um ano para cá, eu comecei a ver o exercício físico como eu quero estar na velhice. Eu nunca tinha atribuído a isso que hoje eu fazer uma musculação é eu poder amarrar um cadarço quando eu estiver mais velha. É eu Uau. não precisar, talvez, de ajuda para algo simples, gente, ir ao banheiro. Né? Então, realmente, são os ossos, a musculatura. A gente passou pela pandemia de Covid, né? Muitas pessoas ficaram internadas. Eu tive um caso mesmo, minha mãe chegou a ficar internada, e como o corpo volta diferente, porque já não tinha uma musculação, minha mãe mais sedentária, né? Então, realmente volta, né, o corpo, a saúde comprometida. Então, a gente pensando até num cenário de catástrofe, que foi a pandemia, como que o nosso corpo pode reagir de uma forma melhor. Então, hoje eu tô vendo, não vou falar para vocês que hoje para mim a musculação é isso, sou a musa fitness, não sei o que, não. Tá sendo um processo que eu estou aos poucos indo. Eu tinha muito isso de tem que ser segunda, senão eu não vou. Se eu não fui segunda, não deu Já certo. era. Joga Se pra eu não próxima. acordei 6 da manhã, também não vou mais. Então, é algo que eu estou construindo aos poucos. Essa semana mesmo, eu fui ontem. Foi a primeira vez da semana que eu fui, já faziam 20 dias que eu havia voltado para academia, mas parei de ir. Eu falei, não, amanhã eu vou. Então, ontem, né? Ontem eu consegui ir e para deixar até um pouco mais leve, sabe? E aí a gente entra numa questão que é rede de apoio também. Quando a gente fala de mudanças de hábitos, a gente precisa de uma rede de apoio, analisar qual tipo de ajuda eu vou precisar, porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente não, o ser humano não é uma ilha, né? Então, até trazendo um exemplo pessoal, por exemplo, meu marido, ele costuma muito me ajudar nesse sentido, que é eu coloco o celular para despertar às 6 da manhã. Aí fica lá despertando 5 em 5 minutos. E aí deu 7 horas, eu falei, não vou mais não. E aí ele, mas a academia é no condomínio, você entra às 9, dá pra ir, nem que faça meia hora, é melhor do que nada. Então já é uma ajuda, porque, por exemplo, se eu não trocasse com ele o que significa o exercício físico pra mim, qual a importância, de repente também ele ia deitar e dormir. Vamos dormir, né? É mais fácil mesmo. Então, contar com rede de apoio, com quem que você pode contar para dividir isso, né? Para as pessoas te ajudarem mesmo, porque mudança não é fácil. A gente fala basicamente de mudar de identidade, porque, por exemplo, o hábito de fumar, né? Que eu nunca fumei, então eu não sei. A gente tem a empatia no sentido de ver que a pessoa tem essa dificuldade, mas não sei na pele realmente como que é isso. Mas concordo que você precisa de pessoas te apoiando, porque imagina, para uma pessoa que está tentando largar o hábito de fumar, vai alguém na sua casa e pega o cigarro. É difícil, né? Então, realmente abrir, nesse momento, tô tentando. Então, se puder me ajudar nesse sentido, né? Então, realmente, a gente precisa dessa ajuda. E quando a gente fala de levantar questionamentos, né, Alan, como você mesmo disse, se perguntar, mas o porquê que eu quero, faz sentido? Porque, de repente, não faz. Não é algo que você verdadeiramente quer. Então, o que eu quero, para que eu quero e o porquê.
eu quero isso. E, principalmente, uma pergunta que eu fiz para mim é se daqui 10 anos, daqui 10, 20 anos, como que eu vou estar com os hábitos que eu tenho hoje? Boa. E nesse levantamento não foi uma resposta legal. Porque daqui 20 anos eu vou comendo besteiras. Demais, né? Não que você não pode comer um lanche, claro que pode, tudo faz parte com o equilíbrio. Mas sem fazer uma atividade física, eu não vou estar bem. E 20 anos passam muito rápido. Sabe o que me deu um choque? O quê? As Olimpíadas. Nossa. Porque as Olimpíadas em Paris, sabe do que eu lembrei? As Olimpíadas em Atenas. Que Meu foi em Deus, 2004. você voltou longe, Eu voltei Mai. longe, porque essas Olimpíadas de Atenas, em 2004, me marcou muito, que eu lembro de sair mais cedo da escola para assistir os jogos. Alan, já faz 20 anos. Gente, Já faz 20 anos. E isso me deu um choque que a gente pensa, 20 anos? Dá tempo. Eu falei, gente, já passou 20 anos! Socorro! Então, o que significa que 20 anos também, ó, vai pular, vai avançar. A diferença é que há 20 anos atrás eu tinha 30. Daqui 20 anos eu vou ter 50. Não, que 30, gente, eu já tô doida. Há 20 anos atrás eu tinha 10. Você vê que virou um choque mesmo isso pra mim. Daqui 20 anos eu vou ter 50. Então, a Maiara de 50 anos, se estiver com os hábitos de hoje, não será uma Maiara saudável. Então, isso é o que me deu o choque. Então, qual é a pergunta que vai fazer sentido pra você? Talvez essa não faça, mas eu acho uma boa. eu não voltei tão longe nas Olimpíadas. Eu fui aqui mais recente para Tóquio, para o Brasil, né? Quando teve aqui, né? Mas que interessante. Eu acho que isso está muito correlacionado à questão do autoconhecimento. Como você falou, né, Mai? A Maiara de 2012, acho que foi a data que você deu, não é a mesma Maiara de Uhum, agora, né? Isso é muito importante. E eu acho que é a gente fazer esse filtro, né, do que eu quero, essas perguntas que são muito elucidadoras, e também eu acho que administrar o tamanho não só do investimento, de tempo, de financeiro, mas também o que você quer. Porque eu acho que isso também vai dando um gás. Da mesma forma como muita gente atribui começar na segunda-feira porque dá um gás, início da semana, uhum, talvez você está muito cansado de um final de semana e começar na segunda não é a melhor escolha. uhum, E também, assim como você determinar uma meta muito audaciosa e que não é uma meta que é sua, porque você viu fulano na rede social ou um familiar e você determinou, atribuiu com aquela meta, ou vamos falar de relações, né? Você viu seu esposo, sua esposa, seu namorado, namorada, e você atribuiu uma meta como uhum, sua. E às uhum. vezes não é realmente uma meta Não sua, faz sentido pra né? Não você, faz. né? E aquilo que Uhum. não faz sentido, você não se apropria, né? Sim. Então, Uhum. essa questão de, olha, é isso, eu jogo pra mim no peito, eu falo que é muito importante. E pra mim, uma questão que até uma elucidação, acho que a gente vai conversando e vão vindo vários insights, Sim. né? Velhos hábitos que às vezes nos acompanham e a gente não percebe. E é muito importante fazer a manutenção da biblioteca de hábitos. Acho que a gente pode dar essa nomenclatura Boa, gostei. improvisada aqui, Gostei. mas é como se fosse um HD. Vamos trazer mais para a parte tech. Vamos trazer para a parte tech. Seu HD lá tem determinado espaço, né? 100, Uhum. 100 gigas, vamos lá. 100 gigas. Se 98% dos gigas já estão ocupados por velhos hábitos, você só tem apenas 2 gigas para você colocar novos hábitos. Então, de Nossa. repente, se você tem um hábito que vai ocupar determinado espaço, não vai caber. Então, você precisa fazer a manutenção. Nossa. E É. eu acho que aí é a grande É sacada, é verdade. você identificar os velhos hábitos. Como você tem se comportado, desde quando você faz isso, desde quando isso te acompanha, quando que isso nasceu, essa Uhum. vontade de mudar, porque eu acho que tudo vai em torno do inconformismo, né? Tem a ver com uma questão de corresponder. Como você falou, 2012, as academias inteligentes, e eu acho que tinha muito isso de você ver o colega do trabalho, Sim, malhei, um clássico. né? Todo mundo saindo já com a mochilinha. Eu acho que nunca se vendeu tantas bolsas Nunca. de determinadas marcas quanto aquela época. Mas que bom, acho que a gente também, é muito importante a gente trazer também, não de uma forma negativa, pejorativa essa questão, porque também de alguma forma pode te influenciar. Mas eu acho que quando você tem o autoconhecimento, você consegue entender se aquilo realmente é para você, né? Tem gente que acorda cedo, malha, salva o mundo, vai trabalhar, no final do dia cozinha alimentos orgânicos e é muito bonito tudo isso, Uhum. mas às vezes não está dentro da sua realidade, É. né?
E aí, se dentro dos seus hábitos, da sua biblioteca de hábitos, do seu HD, da sua vida, do seu cotidiano, tiver preenchido com velhos hábitos que você não está infeliz, que você está infeliz, na verdade, você não está feliz, mas que você não consegue primeiro identificar. Eu acho que é o primeiro ponto. E depois você não consegue fazer a limpeza, que é, olha, vou tirar isso e o que, que aquilo vai impactar. Porque a gente é social, a gente se relaciona. Uhum. Então, às vezes, você tem um hábito e ele é um hábito, vamos dizer, individual, mas que tem um impacto coletivo. Sim. A partir do momento que você Uhum. tirou ele, vai É. causar uma estranheza. Aham. Então, a rede de apoio é muito importante. Então, não só, quando a gente fala rede de apoio, não só alguém que te incentive, como você falou do seu Uhum. esposo, parabéns aí pro esposo que incentiva, mas também aquela pessoa que vai causar o contrário, vai incentivar, vai desincentivar você. Sim, E isso a gente tem demais. bastante, né? Muito. Então, às vezes, a gente espera uma determinada pessoa para entrar num curso, para ir na academia com a gente. A gente espera um cenário ideal. Acho que esse cenário ideal ele não Uhum. vem. Não existe. Não vem. E aí, lidar com isso é muito importante. Por quê? Ah, eu quero dormir melhor. Uhum. Acho que, olha, dormir melhor. Fazer analogia, eu achei genial a analogia que você fez de, olha, como eu vou estar daqui à frente, porque eu acho que ela marca um Uhum. parâmetro que você quer atingir. E aí Uhum. você vai colocando objetivos, porque você tem uma meta, dormir melhor. E quais são os objetivos que você vai cumprindo, né? Que horário que você definiu que você quer dormir melhor? Né? Precisa ter lá Uhum. determinado. Não pode ser assim, das 10 à meia-noite. Tem um intervalo de 2 horas. Aham. Escolhe aí, né? Para que esse reforçador, essa constância que a gente Uhum. falou, você consiga repetir. Então, determinei que eu vou dormir melhor às 10h30. Uhum. Para que eu durma melhor, eu vou ir para a cama às 10h30. Você vai Uhum. estabelecer um ritual, uma programação. E aí, segunda, na terça, na quarta, Uhum. precisa ser cravado 10h30, 10h29? Não, não se apega a esses detalhes, acho, né? Uhum. Mas é importante. Se você vai 10h30 hoje e amanhã você vai meia-noite, 11h40, já não foi. Sim. E dos hábitos coletivos, vamos falar, vamos usar esse mesmo exemplo, mas eu acho que a gente pode usar quem é casado, quem divide espaço, a cama com outra pessoa. Se você vai deitar 10h30 e você tem um sono leve, e seu parceiro ou sua parceira É. vai deitar depois, isso vai te impactar. Uhum. Então a gente precisa É. analisar tudo isso antes de estabelecer. Mas dormir melhor, beleza. Primeira identificação. Por que dormir melhor? Vai te dar mais disposição no outro Uhum. dia, vai organizar a memória, você Uhum. vai se sentir mais disposta. Oscilação de humor acontece muito por Sim. conta do sono. Demais. E uma coisa importante, né, Alan? Porque é uma mudança que vai impactar o seu dia todo. Então, de repente, se eu definir que eu vou dormir às 10h30, como você falou, eu vivo com uma outra pessoa, eu vivo com meu marido. Então, isso vai impactar na hora que a gente vai jantar. A hora que encerrou o expediente. Eu vou o quê? Já agilizar, já vou organizar uma louça, já se eu tenho um livro para ler, né? Ou vou ficar ali parado uma hora no celular. Porque isso já vai fazer a diferença. Muda o seu dia, né? Completamente. Total. Então, isso é realmente importante. E tem também uma questão que a gente está falando de mudanças de hábitos e a gente sempre remete à questão de saúde, educação, mas também pequenas coisas do dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem hoje a glamorização da ocupação. É legal falar que eu estou sempre ocupado, é legal falar que eu estou estressado, é legal falar que eu não tenho tempo para nada. Você acha que isso vai ser saudável para daqui 10 anos? Você continuar assim? Então, pequenas coisas do meu dia, o que eu posso mudar? Olha, realmente eu estou ocupada, então eu sou uma pessoa que eu preciso estabelecer horários. Eu vou estabelecer que eu preciso tomar um sol. Eu vou estabelecer que eu preciso ler um livro. Eu vou estabelecer que domingo eu vou ao parque. Então, para você ter vida, né? Não é legal estar sempre ocupado, não é legal não ter tempo para nada. Isso só afasta as pessoas, né? Você se afasta. Então, mudanças de hábitos é só para trazer um pouquinho disso que realmente está ligado com o todo, não é necessariamente algo tão grande. Pode ser pequenas coisas do seu dia. É eu ir comer sem deixar o celular ao lado. É eu me propor a pegar mais sol. É tomar um banho realmente relaxante. Então, até essas pequenas mudanças ajudam a gente quando a gente for ter uma grande mudança, né? Estamos chegando aqui já ao final, né, do nosso podcast. Se deixar, gente, a gente fala, 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 fala. Então,
Contem pra gente o que vocês querem ouvir aí nos próximos, né? Ter essa interação. Alan, foi legal, né, o papo. A gente tinha Nossa. montado uma pauta, gente, confesso. A gente vai trazendo ideias, a gente vai aqui, né, ó, porque é um assunto muito rico mesmo. O que eu deixo aqui de mensagem final, né, pra mim, no meu ponto de vista, é o seguinte: pare e entenda o que você quer e quais os tipos de ajuda que você irá precisar e como que você se enxerga daqui 10, 20 anos, o que você quer para você. E você, Alan, qual que é a sua mensagem final sobre esse tema? Primeiro eu vou compartilhar que aqui tá tendo uma mudança de hábito, porque o objetivo é gravar episódios mais curtos, né, Mai? Verdade, Até para verdade. agradar o público, para vocês participarem, né? A gente sabe da correria do dia a Olha dia. como é difícil a mudança Então, de hábito, né? A gente aqui, ó. exemplos reais, gente, tá bom? Então, pra gente tá sendo essa mudança. E eu vou deixar aqui o conceito de profecia autorrealizadora ou premonição autorrealizadora, que é um conceito que existe dentro da psicologia, que ela fala assim: o que você mais teme é o que vai acabar acontecendo, porque você acaba atraindo isso, né? Hum, Então, às vezes, o meio também te coloca atributos, adjetivos, e você acaba acontecendo, fazendo aquilo acontecer, se comportando daquela maneira para corresponder àquilo. Nossa, isso Então, de repente, é importante. você trouxe o exemplo da questão de estar mega ocupado, alguém começa a falar para você: nossa, Mayara, você é muito ocupada, você é mega ocupada. Às vezes você nem é, mas você começa a acreditar naquilo e você, sem perceber, involuntariamente, começa a se comportar daquela maneira. Nossa. Então, quando você vai ver, você está cumprindo, porque alguém falou que você era mega ocupada. Então, cuidado com os adjetivos que você atribui, Uhum. com os adjetivos que você acredita e acredite mais em você, determine pequenos hábitos, como a Mai falou. E a dica para mim finalizar, senão a gente vai falar até amanhã, existe até um livro que acho, não vou lembrar exatamente, mas ele fala da importância de você começar o seu dia arrumando sua cama. Ele Olha, fala que é legal. fundamental para que as outras atividades se cumpram. Então pesquisem aí, depois a gente deixa nos Legal, comentários do boa. episódio, Aham. mas existe um livro. Então, se alguém falou porque teve evidência, e também puxando um pouquinho aqui, nossos avós já falavam: arruma sua cama pro anjo da guarda Ah, visitar. Mas arrume sua cama para que as outras atividades não se embaralhem, boa. né? Pro seu Não dia se começar. compliquem. Então, eu sei que é corrido o dia a dia, a gente às vezes É. está atrasado, tocou o despertador, já apertou Uhum. soneca várias vezes, arruma sua cama, né? E comece pequeno, mas comece e acredite em você. É isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, 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 gente. tchau.